Então a gente tem aqui começar com uma notícia aí que é mais triste, que é justamente, né, a morte, então, da pessoa que justamente é o criador do Vim, né, o Brian Mullenweg. E, nossa, abriu muitos banners em volta aqui da página, mas enfim. Mas achei bem interessante o artigo, que inclusive cobre um pouco da história dele, né, cobre as coisas por trás da criação do Vim também. Achei interessante, que eu não me lembrava disso. É engraçado essas coisas, né? Eu já devo ter lido em algum momento, mas realmente não lembrava, né? Que o próprio nome do Vim ia ser VI Imitation, né? Inicialmente. E aí depois ele acabou sendo transformado aí para VI Improved. E o que mostra que desde o início ele já nasceu meio que com um certo contexto de brincadeira, mas seriedade ao mesmo tempo, né? E é relevante comentar também que uma das coisas que ele sempre trouxe foi a ideia de ter. Eles até usam um termo aqui, qual é o termo? Que é para trazer para doações mesmo, né? Então, ter uma causa social por trás do que era desenvolvido ali. E isso valoriza ainda mais, né? Não só o projeto, como também é a pessoa como um todo, né? Vou tentar achar que qual é a palavra que eu queria dizer. É verdade. E é legal nesse artigo aqui também, eles comentam ali sobre a história dele, né? Que ele, na verdade, a família falou, né? Que ele basicamente dedicou a vida dele a esse projeto, né? Ao projeto Vim. E aqui nessa matéria eles comentam um pouco da origem ali, né? Que ele começou testando, pelo que eu entendi, clones do VI, né? Começou a ficar meio fascinado por isso até chegar, então, numa imitação, que seria o V-Imitation, que o Felipe comentou, até se tornar, então, fazer o acrônimo, né? Ficar o VIM. E, pois é, uma notícia triste, né? Ele é relativamente novo, né? 62 anos. E acho que há poucos dias atrás, semanas atrás, a gente também anunciou aqui a morte de uma outra pessoa super relevante aí, né? Cultuada na área de tecnologia, né? Que era lá um dos primeiros hackers do mundo, né? E agora também aí o Bran, né? Que é uma acaba influenciando a nossa vida, querendo ou não. Principalmente aí, quem usa Linux, né, provavelmente usou Vim em algum momento, ou alguma variante, né, ou usou o VI lá no início, mas o Vim é que se tornou, de fato, muito popular e segue muito popular, né. A gente pode até dizer que tá, VS Code é o dominante, né, mas a parte muita gente usa Vim, né, e tem muitas extensões e muita gente na ON2, inclusive, na nossa outra empresa, usa Vim, né, no dia a dia, e também tem todo um ferramental para fazer com que o Vim vire praticamente ali uma IDE, né, de trabalho, assim, não tem nada que o Vim não consiga fazer, né, e ferramentas novas que nascem, já nascem também pensando, assim, para poder ser integradas no Vim, ou logo vem algum tipo de integração. Então, é um daqueles softwares né, que são muito estáveis aí, que ficam aí, ficaram para a história. Tá no presente, mas fica para a história aí. E nosso pesar, então, pela morte do Bran Mullenweg. É verdade. Eu acho curioso, tipo, eu uso o próprio VS Code também para editar, por exemplo, mas no meu Git eu uso o Vim, né? Então, o commit message, alguma coisa para quando eu fazer um merge, eu uso tudo direto no Vim. Então, tem coisas que eu acho mais prático mesmo, né? E, claro, qualquer coisa que eu fazer no servidor, ele acaba... E isso que tu falou, realmente, quando a gente pensa em Vim, uma das primeiras coisas que me remete muito é a estabilidade, né? É um troço muito estável. Aí vai ficar por mais 30 anos, de certo, ainda sendo um software exemplarmente estável, assim, apesar de ter inúmeras, né, extensões e tudo mais. Então acho bem legal. E claro, sempre tem aquela questão do desafio de sair do Vim, né, que sempre se tornou aí também uma pérola da cultura tech, né, da cultura mais nerd, assim.